الحمد لله الحمد لله علي ذات عظيم الصفات السميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع ذكر مطاع العمر جلي البرهان فحيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير غفران جميل الثناء جزيل عطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب ليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من عمل صالح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, caros respeitos irmãos e irmãs, primeiro agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que nos deu esta oportunidade de fazer presentes aqui no Masjid neste dia tão importante, como tem se dito, Yawm Jum'a, Yawm Mazid Sha'n. É um dia de grande proveito. Então devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por esta oportunidade. Enviar bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e todos aqueles que seguirem os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quer dizer, o seu sunnah, até o dia da Qiyamah, inshallah. Hoje, caros respeitos irmãos, como tema da nossa conversa, embora podemos passar por vários contornos, se o tempo nos permitir, mas o essencial seria ou será em volta de este ayat do Coran que nós citamos aqui como a segunda parte da minha introdução. Aquele que praticar, ou seja, quem de vós praticar uma ação, mesmo que seja do tamanho de um átomo, uma coisa muito pequena, então ele há de ver o mesmo, a recompensa do mesmo no dia da Qiyamah. E aquele que praticar um ato de maldade, uma coisa má, também há de ver, conforme diz o ayah, no dia da Qiyamah, inshallah, há de ver também. Esta será em torno desta conversa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que eu também pus aqui: لا تحقرن من المعروف شيئا. Em outras passagens diz min a'mali salihah. Portanto, tudo a querer dizer o mesmo. Não devemos desprezar as ações que nós praticamos, mesmo que seja pequena. Mesmo que aparentemente para nós essa ação seja pequena, nós temos que dar valor. E pode ser que seja esta ação que pode te salvar do fogo do Jahannam. Aquela ação que você acha ser pequena, que não dá valor, que é ínfima, mas pode ser que seja esta ação que vai te salvar no dia da Qiyamah. Por isso, os nossos salafis, os nossos antepassados, dentre eles dizia assim:
uma expressão muito boa, uma palavra que nós podemos meter nas nossas mentes. As ações boas, aquelas pequenas que nós não damos ênfase, não damos às vezes nem, não damos atenção. Isto aqui não é nada. Eles dizem, a chuva cai gota a gota. A chuva cai gota a gota. Mas é ela que forma o rio. Está a perceber? A chuva cai gota a gota. Mas o rio é formado pela chuva. Desta gota a gota forma o rio. Isto como forma de nos fazer perceber, prezados irmãos, que aquelas ações pequenas, aquelas ações que nós consideramos como gotas, é uma gota, não dar importância. Fica a saber que um exemplo está aqui. O rio não cai do céu como rio, não. O rio é formado pela chuva desta maneira, ela cai gota a gota, e então forma-se o rio. As nossas ações também são assim. E também dizem o oposto, conforme o ayat do Coran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Aquele que praticar uma má ação também é de ver. Então, tem o mesmo sentido aqui. Você não se afasta dos pequenos pecados. Este pecado é pequenino. É no pequeno que você vai formando pecados grandes. Pequeno que você vai formar um rio de pecados. Então, é muito importante, caros respeitos irmãos, este athar, esta palavra dos nossos salafis, chama-nos a uma reflexão. Nós refletirmos que as nossas ações, às vezes, pode parecer pequeno, mas perante Allah, se você fez com coração, com ikhlas, com sinceridade, perante Allah, pode ser que seja esta ação que o deixou muito satisfeito em relação a tantas outras grandes ações que você fez, às vezes com falhas. Nós conhecemos várias passagens, dentre elas, vocês conhecem aquela passagem daquela senhora que deu de beber um cão, estava com sede. Foi ação. Esta é uma passagem que vem nos livros autênticos. Vamos ver? Deu de beber a um cão. Mas esta ação fez com que ela estivesse na lista daqueles que vão para o Jannah. Garantido. Hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muitas outras ações nós podemos encontrar, muitos outros exemplos podemos encontrar para elucidar as nossas mentes. Não podemos menosprezar, desprezar as ações que aparentam ser pequenas. Nós temos que levar a peso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que você olhar para seu irmão muçulmano, ele está a vir ter consigo, você mostrar uma cara sorridente, uma cara feliz, uma cara que põe animada a outra pessoa. É sadaqa. É uma ação que você pode desprezar, mas esta ação pode ser bem considerada por Allah subhanahu wa ta'ala. Não é? Vem alguém, você já está a amarrar rugas, já está a amarrar a testa, por aí. Não. Uma palavra de bondade, você ser daqueles que sabem falar, palavras boas que confortam a outra pessoa. Isto vem no Coran. Qawlu ma'ruf. Qawlu ma'ruf, uma palavra de bondade. É melhor do que um sadaqa seguido de injúria. Qawlu ma'ruf khair min sadaqa yatba'uha adha.
é melhor do que um sadaka que é seguido de você estar aí. Eu que ajudei a ele, eu que, não sei, ele está bem porque se não fosse eu. Só você falar bem com alguém é melhor do que este tipo de sadaka. Mesmo que você tenha feito uma ajuda de que tamanho. Quando é seguido de injúria, uma palavra de bondade é melhor. Para perceber? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha estas qualidades. Não olhava para a pessoa se tinha status, se tinha posses. Não. Para o rico, para o pobre, ele tinha a mesma cara. Tinha o mesmo comportamento. Uma passagem que nós encontramos nos livros que diz que certa vez, nos primórdios do Islã, quando ainda estava naquela forte da'wa do Islã, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava com um grupo de 6 pessoas. De 6. Sita nafar. 6 pessoas. E ele estava a dar da'wa. Aqueles mushriquines estavam a pôr condições ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vejam só esta passagem. Estavam a impor condições ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Nós até podíamos considerar, vou falar aqui em minhas palavras para a gente poder perceber, o conteúdo é esse. Mas com essas pessoas, quem estavam lá? Malta Bilal, estão a ver? Pessoas com um status em termos de... Eram pobres, digamos assim, eram pobres. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui ficou um pouco na dúvida. Mandar estes aguardarem para não atrapalhar o da'wat que vou dar a este. Não fez isto por desprezar aqueles fulanos, mas nesta tendência, porque se eu, ceder aquilo que eles querem, possivelmente eles vão abraçar o Islã. Logo de seguida, Allah subhanahu wa ta'ala revelou ayat a proibir ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não dar preferência. Pode ser que aquele que você acha de que é menos, este perante Allah é mais. O nosso tema realmente é sobre você não desprezar as pequenas ações. Aquele pequeno sorriso que você dá, aquele sorriso que você dá para o seu irmão, aquele aconselhamento que você dá a 2 pessoas que não estão sem entender bem, aquela ajuda que você dá a alguém que está embaixo, você faz levantar, qualquer coisa que você às vezes diz que mas isto. No dia de Qiyamah, inshallah, você há de ver montanhas de boas ações. Assim como eu disse no princípio, o rio é formado pela chuva e a chuva cai gota a gota. Caiu gota, gota, gota até formar o rio. Não cai o rio do céu só, não. É gota a gota e forma o rio. Aquelas ações que você pratica, esta uma, aquela outra, até que fique formado um rio de boas ações. Não são as ações grandes só que Allah toma em conta, não. As pequenas ações. Por isso, nesta ayat, neste surat, Allah fala sobre esta particularidade. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Aquele que praticar uma ação boa, há de ver. Por mais que seja do tamanho do mithqal, dharra, que tenha peso de um átomo.
Zirra. Zirra é átomo, uma coisa, é um grau de poeira. Você nem para ver não consegue ver. Mas perante Allah, se você praticou, Allah vai tomar em conta. Então, não podemos desprezar as ações por achar que esta ação é pequena. Não. O que importa aqui é sinceridade do seu coração. Fazer para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. E é muito importante as pessoas se exortarem nesta prática. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos isto na prática. Fazer da'wa para os outros. É muito importante nós não esquecermos isto. Você não pode olhar só para si. Um pai tem que ensinar os seus filhos. Um líder deve ensinar os seus súbditos. Não é? Por aí em diante. É muito importante isto. Para quê? Para que a coisa fique generalizada. Há uma passagem que conta do tempo de Isa, Jesus Cristo. Tempo de Isa, alayhi salam. Diz que ele estava com os seus companheiros. Tem-se chamado de quê? Hawariyuna. Os seus discípulos. Então, eles passaram de um Qaria. Qaria é uma vila, não é? Uma vila, pode ser grande, pode ser pequena, chama-se Qaria. Esse Qaria, como vila, né? Uma povoação. Então, chegado lá, viu que ali estavam todos mortos. Mas não estavam enterrados, estavam fora. Todos esqueletos aí, outros aí espalhados. Todos mortos. Aquilo foi uma admiração. Eles admiraram. Agora, isto... Então, Isa disse, sabe, da maneira como estou a ver essas pessoas, da maneira como morreram, não é boa coisa. Por quê? Se tivessem morrido assim, na bondade, uns teriam enterrado os outros. Está a perceber, não é? Aquilo tipo Ta'un, quer dizer, é uma calamidade, uma epidemia. Daquela maneira, não. Há uma coisa que não é boa. Então, os Hawariyunas, que são os seus seguidores, pediram a ele, Ruhillah, Isa, que tal pedir a Allah para sabermos a história deles, o que é que aconteceu ouvindo deles. Isto, de outra maneira, fazer ressuscitar para eles nos contarem a história daquilo que se passou naquela aldeia, naquela povoação. E isso aconteceu. Um pouco mais tarde, segundo algumas narrações, a Isa subiu num sítio alto e chamou por eles. Então levantou uma pessoa, ressuscitou uma pessoa e disse Labeik, como forma de dizer que estou aqui. Pergunta o que você quiser. Qual é a tua preocupação? Disse, olha, eu queria saber qual é a história que aconteceu aqui. Por que estão todos mortos assim? Não enterraram uns aos outros? Como? É para morrer este, a tendência é enterrar. Talvez fica um ou dois que são os últimos a morrer, mas é uma aldeia toda assim. Está a perceber? Então diz que eles praticavam mais ações e chegou a um ponto de Allah dizimar a eles com Ta'un, com uma calamidade. Allah destruiu certos povos desta maneira. Com uma única vez, manda um vento, destrói tudo. Manda um relâmpago, destrói tudo. Manda aquilo que ele quiser. Cheias, destrói tudo. Você vê? Faz isto. Vai, faça assim. À frente do sol, faz isto. E é importante aquelas pessoas que atrasam não fecharem um caminho, porque os outros, quando querem entrar, fica impedido de entrar, não é? É bom sempre fazer um pouco para frente ou passar para outra sala onde há espaço de fazer
os sunatis, né? Isto é muito importante, senão fica uma barreira, as pessoas ficam lá fora, não tem como entrar porque fecharam o caminho. Então, o que é que acontece aqui? Aquele fulano respondeu, disse que aqui aconteceu uma calamidade desta natureza. Houve desobediência em massa. Quer dizer, as pessoas não impediam a prática de malidade. Está a ver o perigo? Você naquela sozinho de que, olha, eles estão a fazer, eu estou a fazer meu ibadat, estou a fazer meu salat, estou a fazer meu jejum, eu já fiz hajj. Você está no eu. Está aqui o exemplo. É preciso que dentro de nós haja pessoas que sempre tentam impedir. E este ser uma característica de todos nós. Depois do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, não há de vir mais nenhum profeta. Este trabalho de exortar o próximo, de elucidar o próximo, quando ele está meio que nem desviado, meio que nem sem ideia, você que deve elucidar. Não espera de alguém próprio. Você que tem este conhecimento, que isto está errado, tenta corrigir. Então, Isa perguntou, assim, por que os outros não ressuscitaram? Só ressuscitou você. Ali não indicou ninguém para ressuscitar. Não é? Diz que, por que os outros não ressuscitaram? Só ressuscitou você. Então ele disse que, sim, eu estava entre eles, mas eu não praticava aquelas malidades. Perceberam o que é isto? Mas, quando veio esta calamidade, este balá, este azab, este castigo, não escolheu. Todos foram. Aquele também que praticava boas ações também apanhou. O que quer dizer? No dia de Qiyamah, se Allah quiser, inshallah, vai escolher essas pessoas que, como a gente escolhe arroz, este aqui. Mas, aqui no Dunya, se você não impedir a má ação, você também há de ficar abrangido com a calamidade que Allah vai enviar. Não basta para ti, você sozinho, dizer que, olha, eu pratico boas ações, eles que se lixem. Aqui você há de sofrer. E há de ser perguntado o porquê não impediu. Kuntum khayru ummah. Não está a dizer uma pessoa. Kuntum khayru ummah. Vocês são o melhor povo. Ta'muruna bil ma'ruf. Vocês são daqueles que mostram o caminho certo. Wa tanhauna 'anil munkar. E vocês impedem a prática de maldade. Esta prática ou este tipo de ação é para todos nós. Não é para álimo, não é para o sheikh, não é para mualim. Não, todos nós. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Todos vocês sois pastores. Conhecem pastor? Sim. Todos vocês. E no dia de Qiyamah, cada um há de ser perguntado sobre o seu rebanho. Aquilo que a gente vê, sai alguém com cabrito, com ovelhas, para ir no pasto. À tarde tem que trazer aquilo controlado, tudo. Exatamente. Allah deu-nos filhos, Allah deu-nos riqueza, Allah deu-nos o ni'mat de tudo que nós usamos a partir do ar, a partir da vista, a partir da saúde, a partir de tudo que nós temos. É ni'ma da parte de Allah. Mas no dia de Qiyamah, Allah vai perguntar sobre tudo isto. Hadith do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, diz que o ser humano tem 360 articulações, ossos no seu corpo. 360. Isto antes da ciência. A ciência hoje veio comprovar. O profeta estava a falar isto há quase 1500 anos atrás.
Hoje está comprovado este número de ossos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou nesse tempo. E o que é que o profeta diz? Cada pessoa, diariamente, tem que tirar 360 sadakas. A pessoa começa a pensar, agora 360 sadakas, como vou tirar isso? Você mal consegue fazer 10 meticais. Você, no teu juízo, pensa sadaká é só tirar dinheiro, não é? Não. É aquilo que nós mencionamos. Uma palavra de bondade é sadaká. Mostrar caminho a alguém que está perdido é sadaká. Afastar alguém do caminho errado para o bom caminho é sadaká. Tudo tirar e matar um espinho, um pico na estrada é sadaká. E tudo isto você tem que fazer para agradar Allah. Não é fazer porque... Não, para agradar Allah. Quando você não faz para agradar Allah, você há de alcançar aquilo pelo qual foi o seu objetivo. Mas se for para agradar Allah, Allah não olha para o tamanho do sadaká que você fez. É uma coisa muito lógica. Só um exemplo. Imaginem um bilionário. Milionário. Vamos lá, um pouco mais perto das nossas capacidades. Um bilionário ou milionário, ele tira 1 milhão para o sadaká. Para quem está naquele grau baixo, em termos de posição financeira, vê como muito dinheiro, que seria um dinheiro que podia alavancar para a vida dele e talvez para a sua geração. Esta é a forma como vê aquele que está lá embaixo. Aquele que está a tirar este sadaká vê talvez isto como um troco. Vamos lá, vou dar exemplo. Mas, da mesma maneira, é assim. Você que tem dificuldades para conseguir 20 meticais. Acontece. Você tem dificuldade de tirar 20 meticais. Mas você ajudou alguém com 5 meticais. Não é nada para aquele que está lá em cima. Em cima estou a referir em termos de posição financeira de cada um. Ele olha como 5 meticais, tipo, vi 5 ali, nem apanhei. Mas já quem olha para aqueles 5 diz, alhamdulillah, apanhei. Hoje Allah ficou satisfeito comigo, como a gente diz, como se outro dia não estivesse. Então aqui não depende do valor. Allah olha para a intenção da pessoa. Há quem tira 5 meticais para o caminho de Allah, para ajudar no caminho de Allah. E perante Allah, no dia de Qiyamah, há de encontrar montanhas. De quê? De boas ações. Com 5, com 1 meticá. E é aquele que pode tirar 1 milhão, mas porque tirou, talvez, para se exibir, para qualquer coisa, e aquilo não dar nenhum efeito. O que conta é sinceridade.